A cidade do Rio de Janeiro tem quase 90% da população imunizada com a primeira dose e 65% com a segunda da vacina contra a Covid-19. As informações com o Rodrigo Viga. A Prefeitura do Rio de Janeiro também está reduzindo o intervalo entre primeira e segunda doses da vacina da Pfizer, mas não é para toda a população. Agora, somente para aquelas pessoas de 30 anos ou mais de idade. A Prefeitura do Rio de Janeiro já tinha reduzido esse intervalo de 12 semanas para 21 dias para o público com 40 anos ou mais. Agora, 30 anos ou mais de idade. É uma tentativa de acelerar o ciclo de vacinação completo da população carioca. Neste momento, a Prefeitura do Rio de Janeiro, segundo dados oficiais, já conseguiu imunizar com a primeira dose quase 90% dos moradores aqui da cidade. Outros quase 65% já estão com o ciclo de vacinação completo. 2 doses da vacina contra a Covid-19 ou dose única da Janssen. Neste sábado, continua a aplicação da D3, a terceira dose da vacina contra a Covid em idosos. É um dia voltado para aqueles de 67 anos de idade. Neste sábado também tem repescagem da vacinação aqui na capital do Rio. Rodrigo Viga. Obrigado, Viga, pelas informações. 2h56. Vamos para mais um intervalo, hora final do nosso Pan News na tarde deste sábado. Rede Jovem Pan News. Você sabe por que acontece a doutrinação ideológica? Pois o obscurantismo é do interesse de mentes manipuladoras e aqueles que não conhecem a verdade sobre os conceitos do conservadorismo e do liberalismo acabam se tornando presas fáceis na mão dos oportunistas. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. Um mergulho pelo legado de mestres como Adam Smith, John Locke, Edmund Burke e muitos outros. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Você está pronto para aprender a defender a sua liberdade? Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e experimente o antídoto contra a desinformação. Fala, minha gente, estamos na reta final do Prêmio IBEST. Eu tô aqui para pedir para você seguir votando no Pânico na categoria Podcast. Então entre agora no site prêmioibest.com.br para votar nesse que é o programa mais decadente do país. Qual é a figura? Pra cima, irmão. Vamos pra cima. Tá Eu tô bom. sóbrio hoje. 1, 2, 3, valendo. Eu sou jogador? Sim. Jogo no Brasil? Sim. Jogo em São Paulo? Sim. No Palmeiras? Não. São Paulo? Não. Corinthians? Sim. Sim. Jô? Não. William? Sim. Comédia Futebol Clube, toda segunda, 9h30 da noite, na Panflix. E no YouTube do Jovem Pan Esporte. E às 11 da noite, no 100,9. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Djamila Ribeiro não recebeu cachê. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com a programação de Pan News na tarde deste sábado, pontualmente 3 da tarde, para você que nos acompanha em todo o Brasil. Olha, o preço médio da gasolina nos postos subiu pela 4ª semana seguida e chega a R$ 6,36, segundo a ANP. Acre, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí já registram valores acima de R$ 7,00 o litro. Quem fala com a gente, comenta esses assuntos, a dificuldade que o Brasil vem passando é o economista, mestre em Direito, meu amigo Alessandro Azzoni. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde a você. Tudo em ordem, Fernando. Muito bem. Olha a gente aqui de novo para falar de situações que deixam o brasileiro numa situação bastante complicada, né? Olha,
Acre, Ceará, Mato Grosso, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí. 7 estados onde a gente já tem valor acima de R$7 no litro da gasolina. Aumento mais uma vez, aumento no diesel, como nós noticiamos há pouco. O próprio presidente da República disse ontem que é iminente esse aumento. O que a gente pode falar desse cenário como um todo, Alessandro? Primeiro que nós estamos falando de uma crise, ela é uma crise mundial, né? Então, a OPEP ainda não determinou, vamos discutir ainda se vai aumentar a produtividade, a extração mais de petróleo para poder pegar essa alta de demanda, mas nós temos outros fatores correlatos, né? Nós estamos agora com o câmbio praticamente nas alturas, justamente por causa daquela iminência da quebra do teto, isso criando uma instabilidade mais ainda para os investidores, fazendo que o dólar ultrapasse a 5,70, o preço do barril já ultrapassando a barreira dos $82, a Petrobras anunciando que ela não conseguirá atender toda a demanda de novembro, isso significa que ela vai ter que recorrer provavelmente a uma importação, um nível de acima de $80, isso ainda pode repercutir ainda mais no nosso bolso, né? E quando o combustível sobe, nós usamos o parâmetro que é o PPI, parâmetro de parâmetros internacionais, que esse preço é dado justamente pelo preço do barril lá fora, a variável cambial e a logística de distribuição. Então, essa margem ainda nós não podemos sofrer ainda essa alteração nos nossos postos de gasolina. Lembrando que a Petrobras ainda está fazendo o ajuste ainda quando o barril estava lá no meados de $70 o preço do barril, 70 e poucos dólares, né? Mas, Alessandro, agora eu fico pensando no seguinte, né? Nós acompanhamos, né, o preço exterior, mas com o dólar como está também, aí fica como, né? Porque a questão, aí a minha pergunta é essa, não estou afirmando, eu quero ouvir, ela passa muito pela questão cambial, né? A gente precisaria ter alguma mudança política de governo com esse foco? Sim, o câmbio, na verdade, só para o telespectador entender, seria como se fosse a nossa pressão arterial do nosso corpo. Se nós temos uma alimentação correta, nós temos atividades esportivas, eu gosto do meu trabalho, eu não sofro estresse, qual seria a minha pressão? Ela seria normal, ela teria, lógico, algumas intempéries, como assim, o calor extremo, uma pessoa que me deixou um pouco mais nervosa, mas ela subiria um pouquinho, depois ela ficaria normal. Quando eu sou uma pessoa estressada, meu trabalho é estressante, eu como gordura demais, eu não faço atividade esportiva, eu fumo, significa que a minha pressão arterial ela vai ficar oscilando para cima ou para baixo, independente das variáveis de calor, de estresse que possa ser provocado. É mais ou menos o cenário brasileiro hoje. Hoje nós somos essa pessoa estressada, que tem uma alimentação irregular, que só com esses fatores internos provocam essa crise praticamente no câmbio. Lembrando que o que sustenta a nossa economia são as reservas internacionais, ou seja, hoje nós temos um colchão de liquidez de mais 350 bilhões de dólares de investidores estrangeiros que seguram a base da nossa economia. E o que faz ele ficar no Brasil? Uma segurança fiscal, uma segurança política, uma projeção de futuro. E com isso, cada vez que há uma intempérie nesse sentido, tanto política como econômica, como nós vimos nesses dias, o investidor estrangeiro faz o quê? Eu cancelo as minhas posições na Bolsa, eu zero, transformo numa moeda segura que é o dólar, então, por isso que a Bolsa caiu 3 dias seguidos, e começo a comprar dólar. Tem dólar suficiente? Não, o dólar sobe. Isso eu fazendo com que, se eu tiver alguma crise, eu vou embora do Brasil e eu perco esses investidores. Então, essa questão de você manter a política cambial, você está certíssimo, Fernando. Nós devíamos ter uma tranquilidade para que esse câmbio retornasse a 5 ou abaixo de 5. Então, nós tínhamos uma previsão, se nada acontecesse de errado e a política econômica andasse corretamente,
nós poderíamos terminar o ano o dólar a R$5, mas você viu que essa semana nós batemos quase 5,70, e se continuar com essa batida da questão do Auxílio Brasil, pode ser que a gente ultrapasse até os 6, e isso realmente prejudica em muito, não só a questão do preço dos combustíveis, mas todos os produtos que nós temos, desde as commodities agrícolas, que são cotados, carne, trigo, soja, café, tudo é cotado na moeda internacional, isso também vai inflacionar internamente. Fora isso, a logística de distribuição, a própria questão da globalização que nós fizemos nos anos 90, que nós substituímos parte dos componentes na linha de produção por equipamentos vindos de fora, que também são influenciados pela essa taxa de câmbio. Então, tudo isso é muito sensível. Então, o governo, sim, deveria passar uma tranquilidade para tentar reduzir essa política cambial justamente a níveis mais seguros, para que ela hoje realmente ela acaba interferindo de forma muito drástica. Eu acho que nós chegamos ao ponto que, com essa analogia que você nos apresenta, nós vivemos uma política econômica hipertensa no Brasil. Né? Nós temos picos, né, de quase desmaiar, de não ter atividade, de ter uma atividade muito louca e sem controle, né, que acaba nos tirando totalmente do centro. Isso é muito preocupante. O que precisa, então, de fato? O presidente diz, por exemplo, né, o aumento é iminente, e fala, a gente tem um limite de atuação na Petrobras. É assim, não é assim? O que faz com que pareça que o governo fique de mãos atadas? Hoje a questão da política de combustíveis realmente, inclusive até aquela discussão sobre a padronização do ICM nos estados, para garantir uma redução na gasolina de 8% e 6,5% praticamente no álcool, e mais ou menos próximo disso no diesel, ele acaba indo por água abaixo com a crescente do preço do barril lá fora. Então nós falávamos, tinha uma resistência muito grande de $78, essa semana ele bateu $85, a Goldman Sachs fala de bater $90 o preço do barril. Então, independente da política hoje da Petrobras, nós estamos tendo uma alta no preço internacional. O que você colocou foi muito bem colocado. O que vai determinar realmente é a variação cambial. Então, às vezes, pode até haver uma queda, vamos dizer assim, suponha que a OPEP aumente a produção em alguns milhões de barris e esse preço do barril cai de $80 para $60. Para nós, quase não vai ser um efeito positivo com $1 a R$6. Então, é uma ação conjunta. Primeiro, uma política econômica e uma política fiscal que dê uma margem para o investidor não buscar a moeda americana como segurança, como porto seguro. Ele ter segurança do Brasil, porque aí ele vai vender os dólares para entrar na economia brasileira. E com isso, com essa oferta de dólares, a moeda americana cai. Aí sim, nós começamos a poder discutir se o preço pode haver alguma mexida dentro da Petrobras ou não. Uma coisa que realmente pesa um pouco ainda é essa disparidade que nós temos de ICM. Por exemplo, Rio de Janeiro, 34% dos combustíveis é o que é cobrado de ICM. Então, é uma margem muito alta. Então, sendo que nós temos uma média de 25%, nós temos estados que cobram 27%, 28%, 29%, 30%, 34%. Então, realmente é um absurdo essa margem tributária. Em relação ao preço da Petrobras, ela tem uma margem ainda que ela conseguiria até fazer uma mexida nesse sentido. Mas hoje, infelizmente, com a alta do preço lá fora e com essa variação cambial explodindo, indo às alturas, realmente qualquer mexida que você faça na gestão de administração de preço ou intervenção tributária do ICM, pouco vai importar no resultado final. E precisa acabar também com essa guerra entre governo federal e estados, é culpa dele, é culpa daquilo, uma briga de quinta série. Foi ele que começou, foi ele que me empurrou. Não, realmente é uma situação assim, muito assim, a culpa é dele, a culpa é minha. Não, hoje nós temos que pensar assim, eu acho que o consenso seria assim, nós somos uma nação e todas as ações têm que ser coordenadas.
desde da União, estados e municípios. Então, todos eles têm que estar alinhados para uma política austera. Os estados poderiam já ter feito, como está fazendo a questão do Mato Grosso, ele fez uma questão de renúncia fiscal em questão do ICM para dar uma reduzida no estado, então ele fez uma lição de casa. Eu acho que se todos inclusive os estados também participassem dessa união, realmente daria um consenso, mas realmente falta essa ação. Mas eu acho que falta uma ação geral, né? Eu acho que assim, não adianta o governo federal bater nos estados, os estados baterem no governo federal, nós vamos ficar nessa questão de política e a população vai ficar no meio da história e cada vez mais a inflação estourando, quanto mais vezes nós vamos perder o nosso poder de compra, enquanto fica se discutindo um cenário 2022. O que falta então, eu acho que mais urgente é um pensamento mesmo de nação, né? De botar os pés no chão e tomar as rédeas da coisa, né? Sim, isso é principal. Hoje nós temos vários candidatos que estão espalhados desde cargos de Senado, governos, e aí começam a agir com interesse a 2022, como o próprio governo federal também tem interesse na eleição de 2022, e tudo isso fica parecendo que é uma briga daquela exatamente de escola, de que eu sou mais legal, você não é, vamos lá, e isso acaba prejudicando uma economia, uma nação. E lembrando que nós somos mais de 200 milhões de habitantes que dependem dessa ação econômica, lembrando que tem gente desempregada, querendo voltar ao mercado de trabalho, enquanto se discute essas questões de ego. De fato, esse é um ponto fundamental para isso. Eu queria agradecer demais ao meu amigo Alessandro Azzoni, mestre em Direito, economista, está sempre aqui com a gente na Jovem Pan, trazendo esse panorama, trazendo luz aos fatos e aos assuntos, não é, pertinentes a todos nós. Sobretudo o combustível, né, que impacta tudo, impacta no preço de tudo. O Brasil é um país essencialmente rodoviário, a gente não está aqui tratando do mérito se isso é bom ou é ruim, se falhamos lá atrás ou não em privilegiar um único modal, mas o fato é que o combustível ele impacta a vida de toda e qualquer pessoa nesse país. Não tem quem não fique à mercê disso por conta dos preços. Eu queria agradecer a você mais uma vez, doutor Alessandro, e volte sempre aqui à nossa programação. Obrigado, Fernando. Obrigado à Jovem Pan pelo carinho e para todos os telespectadores. Estou sempre à disposição para que eu puder ajudar. E ótimo. Uma boa tarde a você e um bom fim de semana.